Esperar o pessoal ir entrando aí. Eu estava preocupado que eu estava atendendo umas pessoas na defensoria hoje, e aí eu fiquei com medo de ir até mais tarde, por isso que eu falei para a gente começar às 2h30, mas nem precisou. Vai ter um eventozinho legal na defensoria, não sei se eu falei para vocês, que eu montei. Eu cheguei a mencionar, não? Acho que o senhor não comentou, não. É porque não é, mas tem direitos humanos, então, né, tem super a ver. É um evento que eu organizei com a Defensoria Pública do Estado e algumas faculdades de direito, especialmente. Vão ser 3 palestras, só que já fecharam as inscrições, acabou rapidinho, no mesmo dia acabaram, assim, então a galera se inscreveu muito rápido, tinha um número fechado de vagas, foram 100 vagas só, por dia, cada dia, são 3 dias. Então acho que nem adianta avisar vocês. Eu não tinha o contato do pessoal do direito da Unifap. Oi, Ana. Oi, gente. Mas vai ser bem legal o evento. Estou super animado. Eu odeio organizar evento, mas aí quando fica pronto, eu fico feliz. Mas eu sou péssimo para organizar essas coisas. Eu fico agoniado que as pessoas não respondem. Aí eu fico com medo de não dar gente inscrita. Que nem festa de aniversário que a gente marca, aí fica com medo de não aparecer ninguém. Eu não suporto. Mas agora que está pronto, ficou bem legal. Boa tarde. Oi, André. Já já a gente começa, dá mais uns minutinhos pro pessoal entrar. Conseguiu ler o texto, André? Eu li, professor. Eu li e achei interessante que eu fiz um link assim com outro texto que a professora Paula estava passando pra gente. Passou, né, no caso. Falando sobre realismo. Ah, esse texto do Não, Goethe? não, assim, é porque depois que o realismo caiu como paradigma Paradigma. dominante, vários autores tentaram resgatar, ainda crendo que era a única forma de explicar as relações internacionais. O Goethe, ele esse ferramental da antropologia, na RI, é trabalhado na linha construtivista, geralmente, tá? Mas é que RI, assim, é complicado definir exatamente o que é RI. Essas correntes, às vezes você tem trabalho de RI que não estão nessas correntes de RI. Construtivismo, neorrealismo, institucionalismo liberal, intergovernamentalismo, essas coisas não estão. Mas é um trabalho de RI porque, por exemplo, se você está estudando indígenas em fronteira, fazendo um trabalho antropológico, é RI, porque você está estudando aquele povo indígena naquela situação ali de intergovernamentalidade. Né? Os indígenas aqui do norte do Amapá que estão sob a Guiana Francesa e o governo do Estado brasileiro. Então, é um trabalho de RI, mesmo que você não esteja usando essas categorias, essas teorias de RI para explicar as coisas. Então, é difícil de definir um pouquinho, sabe? Dizer, isso não é de RI, isso é de outra coisa. Mas mesmo dentro das RI, o Goethe, ele, por ser antropólogo, por ser o principal antropólogo do século XX, ele informa a teoria construtivista, que é uma teoria que tem uma pegada antropológica, porque está preocupado justamente com os discursos, com as identidades, com a construção de identidades, de culturas, relacionamento entre culturas, fricção interétnica, que é um termo que ele usa no texto, se não me engano. Não é ele que usa, é um outro texto. Mas, enfim, essa questão mais cultural é da antropologia, quem trata melhor disso é a antropologia hoje em dia. Então, o ferramental do Goethe é uma forma de pensar essencial. Mas é interessante notar, e por isso que eu queria pontuar bem para vocês isso, que é completamente diferente do instrumental que a gente estava olhando no Popper. Não é, as duas coisas não conversam entre si muito, tá? Não é uma questão de provar se está falso, se está errado. Eu vou até mostrar umas passagens legais do Goethe para vocês hoje, onde ele fala explicitamente que não é isso que ele está fazendo. Então, vai ficar legal de vocês verem. Deixa eu pegar logo aqui. Aí. Até separado. Na aula de antropologia que eu dei. Deixa eu pegar no texto dele mesmo. Só vou mostrar essa parte agora. É curtinha, é fácil de achar.
Enquanto a galera está entrando aqui. Espera aí. Espera aí que eu estou olhando aqui. Vocês viram a história que ele conta lá do beduíno, do sujeito que vai atrás das ovelhas na tribo vizinha? Qual é essa parte? No Gates, é logo no comecinho do primeiro capítulo. É o primeiro capítulo, é o texto que está aí para vocês. Sim, tem 15 páginas só, É. nesse formato. Espera aí que eu estou tentando achar um negócio. Ó, só para mostrar para vocês, antes da gente começar a analisar o texto, aqui na página 30, onde ele diretamente fala que essa forma de pensar o mundo, essa lente que os antropólogos usam, que o Goethe está criando aqui, até de certa maneira, porque ele é uma referência, né, desse período, ela não tem nada, ela não se comunica com aquela outra lente que a gente analisou primeiro, que é a do Popper, que é a do Weber. O Weber naquele sentido de que ele fala do que é a ciência. Quer ver, ó? Apresentar sinais simétricos, não sei se vocês estão vendo o mouse, de significado, purificados da complexidade material nos quais foram localizados. Isso aqui não. Não, peraí. Caramba. Peraí, que tá aqui na outra turma, enquanto o pessoal tá entrando aí, eu acho só essa parte. Ele diz o seguinte, na página 34, achei. Tá aqui, ó. No final da página 34. Leiam comigo. Vocês até aumentar aqui um pouquinho. Ao mesmo tempo, deve-se admitir que há uma série de características de interpretação cultural que tornam ainda mais difícil o seu desenvolvimento teórico. A primeira é a necessidade de que a teoria conservar-se mais próxima do terreno do que parece ser o caso em ciências mais capazes de se abandonarem a uma abstração imaginativa. Essas ciências mais capazes de se abandonarem a uma abstração mais imaginativa, que ele está dizendo aqui nessa frase que a antropologia que ele está fazendo não é isso, né? Ele está contrastando com essa tal dessa ciência mais capaz de se abandonar a uma abstração imaginativa, são as ciências duras. É o que o Popper fala quando ele está falando de ciência, tá? Por quê? Porque nessas ciências humanas, mas que são espelhadas das ciências duras, da física, da biologia, você traça teorias abstratas, né? Aí depois você vai testá-las empiricamente. Então, a teoria, ela vem antes da realidade nesse tipo de raciocínio. Tá? Você primeiro deduz o raciocínio teórico, você constrói ele, pode ser com observação, mas a teoria, ela sempre é prévia à análise. E aí, depois, você vai fazer a aplicação da teoria à realidade. Na antropologia, não se faz isso. É isso que ele chama aqui de... não é bem um xingamento, mas ele está tirando uma com as ciências duras, tá? Quando ele chama que é o caso das ciências mais capazes de se abandonarem a uma abstração imaginativa. Como se as outras ciências estivessem perdendo tempo, se abandonando à imaginação dela, enquanto que o antropólogo está estudando a realidade mesmo. É engraçado essa parte aqui. Somente pequenos voos de raciocínio tendem a ser efetivos em antropologia. Voos mais longos tendem a se perder em sonhos lógicos e embrutecimentos acadêmicos com simetria formal. Depois a gente vai voltar aqui, mas é um pouco isso. Apesar de que a antropologia ela gosta de tirar conclusões muito grandes de dados empíricos muito pequenos. O antropólogo ele observa assim, uma coisa numa cultura, por exemplo, o jeitinho brasileiro,
no texto do da Mata, a coisa da hierarquia, do você sabe com quem você está falando no livro do Sérgio Buarque de Holanda, para falar do Brasil hierárquico, observando isso em situações cotidianas que que o ser humano brasileiro, no caso, né, lida com o outro, numa repartição pública, numa fila de banco, né, numa situação de briga de família, e dali ele abstrai como é que funciona a sociedade brasileira. Daquela situaçãozinha única ali, ele desenvolve um raciocínio todo grandioso sobre como é que é a cultura do brasileiro, ou a cultura do palestino, ou depende do que o cara está estudando, né? Como se daquilo ali você conseguisse tirar o geral. E não dá para fazer isso também, tá? Porque a antropologia ela não está preocupada com causalidade. Não existe uma teoria do comportamento humano na antropologia. A antropologia ela não explica por que as pessoas fazem o que elas fazem. O que determina o comportamento do ser humano. Ou, nas palavras do Walson, que é o livro que eu estou aqui hoje, eu vou mostrar para vocês, qual é a lógica coletiva da ação humana. Isso aí é a ciência, ciência política, né, essa parte da ciência que a gente viu antes, que está preocupada. A economia, qual é o problema da economia? Como é que os mercados funcionam? Como é que os atores econômicos se comportam? O que faz um país crescer ou se empobrecer? Qual o efeito do crescimento econômico no sistema democrático? Esse tipo de coisa. Para você fazer esse tipo de afirmação, você precisa de uma teoria de por que as pessoas se comportam como elas se comportam. A antropologia que o Goethe está falando aqui não faz isso. Mas ela consegue capturar as interpretações culturais que os sujeitos fazem da cultura onde eles vivem. Ela consegue interpretar como que as pessoas interpretam o mundo onde elas vivem, o mundo social, o mundo político onde elas estão inseridas. Oi, Jeff. Estava esperando tu chegar para começar. Professor, boa tarde. Boa tarde. Vamos voltar para o começo aqui. A gente começa o texto direitinho, tá? Na próxima aula, eu vou ver se eu pego alguma pesquisa já empírica nessa linha antropológica, tá? Para mostrar para vocês como é uma pesquisa antropológica. Eu vou tentar achar alguma coisa de RI mais específica para vocês verem como é a pesquisa empírica. Tem a Briga de Galos em Bali, do Goethe, que está nesse próprio livro aqui, que quando ele analisa uma situação lá em Bali de uma briga de galos, que é uma coisa que acontecia muito lá na época, e aí ele consegue explicar como é que funciona a sociedade balinense a partir de observando aquela briga de galo e como é que as pessoas estão se relacionando ali na briga de galo. Então é bem legal, mas não é uma coisa tão de RI, é uma coisa meio antiga já, e vocês vão ver isso em antropologia, vocês têm disciplina de antropologia. Então vou ver se eu cato algum texto de RI com uma pegada antropológica. Depois, nas outras aulas, a gente vai voltar para a ciência dura. Eu vou pegar uma pesquisa minha ou uma pesquisa de RI para explicar para vocês verem a diferença, né, da pesquisa da antropologia para a pesquisa da ciência política dura que eu estou falando. E aí depois a gente vê como é que segue para as outras aulas. Vamos começar com o Goethe aqui, então. É um texto lindo, tá, gente? Ele é muito bom. E ele parte daquilo que eu estou dizendo para vocês, da virada linguística nas ciências humanas, que foi o achado, o entendimento que as ciências humanas passaram a perceber sobre o funcionamento da linguagem. E como a linguagem é uma instituição humana, e por ser uma instituição, dá para você entender várias coisas sobre os seres humanos e ação coletiva, e uma série de coisas mesmo, a partir da linguagem, né? Particularmente relativa à cultura, tá? Por isso que é interpretação, teoria interpretativa, é bem uma coisa assim de linguagem mesmo. O Goethe, um trabalho antropológico, um antropólogo nessa visão, é um grande tradutor de uma cultura. Ele vai observar uma cultura a partir de como os intérpretes nativos daquela cultura entendem a sua cultura, estão inseridos as dinâmicas que eles criam lá dentro, mas não como um nativo. O pesquisador ele é distante, ele é o outro, né? Ele está observando aquela cultura. E aí ele vai entender quais são as regularidades naquela cultura e explicar. E aí, ou interpretar, tá? Compreender. E aí, num outro momento, quando alguém for ler esse trabalho, vai ser como se fosse uma tradução, né? Que é o trabalho, por exemplo, de um tradutor. Ele pega um texto
de uma língua traduz para uma outra língua. E aí, no futuro, quem lê esse texto vai entender o que foi escrito na língua original. No caso do Geertz, o antropólogo, ele traduz aquela cultura para a sua cultura, de alguma forma, né? Para ser entendido e relatado para uma outra pessoa num momento futuro que for ler o trabalho e falar, é assim que eles pensavam naquele determinado contexto, naquela determinada cultura, sobre aquele determinado assunto. Esse é o trabalho do antropólogo. Vamos ver como é que ele faz essa construção. O Geertz, diferente do Malinowski, tem um esforço teórico enorme aqui nesse livro. Esse é só o primeiro capítulo, mas é o principal. Né? O texto do Malinowski que vocês leram, o cara já está lá na praia fazendo a pesquisa dele, catando as informações dos trobrianos, vendo como é que funcionam as relações, explicando como é o trabalho de campo. Não tem teoria muito ali. No Geertz tem. Vamos olhar aqui. O primeiro ponto importante do texto é que o Geertz, ele parte de um raciocínio que é uma semente em toda a teoria dele. E esse raciocínio é do Weber, que é sensacional para a gente perceber que o Weber, ele é um cara, assim, antes do seu tempo mesmo. Ele é provavelmente o maior sociólogo que existe, o Max Weber. Escreveu sobre tudo, pensou coisas que só foram ser entendidas anos depois. Então é sensacional. Essa coisa da linguagem ainda não tinha na época que o Weber escreveu, foi sacada dele. Vamos pegar essa parte aqui para vocês verem, ó. O conceito de cultura que eu defendo e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam demonstrar é essencialmente semiótico. Semiótica é uma área da linguística, tá? Vocês não precisam entender muito bem o que é isso. Qualquer coisa eu vou botar um vídeo para vocês depois sobre linguística, para vocês verem algumas coisas básicas. Mas basicamente entendo semiótico como linguística, tá? Nesse contexto aqui. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, mesmo a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, que seria aquilo que a gente viu no Popper, mas como uma ciência interpretativa à procura do significado. É justamente uma explicação que eu procuro ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina numa cláusula, requer por si mesma uma explicação. Aí essa explicação ele vai dar no texto. Deixa eu botar alguém para dentro aqui. O conceito-chave do Weber aqui é o conceito de ação social, que o Weber explica nos trabalhos dele, que é retomado aqui, central para o trabalho do Geertz. O que é a ideia de ação social? É a ideia que toda ação do homem social, que eu já vou explicar o que diferencia uma ação social de uma ação qualquer, ela sempre está projetada para o coletivo de alguma forma. Tá? Uma coisa é você fritar um ovo em casa. Isso não é uma ação social, você está fritando um ovo em casa. Outra coisa é você ir numa passeata fazer um protesto. Amanhã vai ter protesto contra o Sete Pele na rua, o povo vai fazer isso daí. O ato de ir no protesto é um ato que tem sentido social, ou seja, ele tem um significado específico naquele contexto. E ele não é uma ação puramente individual, é uma ação individual com vias a uma inteligência coletiva. Como é, por exemplo, a linguagem. Quando eu uso um termo na linguagem, quando eu uso uma determinada palavra, quando eu falo uma determinada língua, essas palavras que eu estou usando, elas só têm sentido porque os ouvintes a quem eu estou me reportando quando eu falo também entendem aquela palavra naquele mesmo sentido, ou num sentido próximo o suficiente para criar inteligibilidade. Ou seja, o sentido das palavras, elas não existem em si mesmo. Eles existem a partir de uma teia, né, de significado. E você não consegue forçar alguém com violência a entender o que você está dizendo só porque você está batendo e ameaçando a pessoa de morte. Ou você fala de uma maneira, ou pensa de uma maneira, ou raciocina de uma maneira que inclua a pessoa, inclua o ouvinte como uma pessoa que vai ouvir e vai ter que entender o que você está dizendo, ou você não consegue se fazer entender. E duas pessoas só conseguem se comunicar porque existe um contexto social, uma teia de significado que existe maior do que elas, que é anterior a elas. Né? Se você pegar um alienígena e botar na Terra, ele não vai conseguir se comunicar, mesmo que ele consiga falar. Por quê? Porque ele não faz ideia do que é essa teia de sentidos e significados que existem. Isso aparece muito no exemplo que ele fala do cara piscando lá na frente. A gente vai já chegar lá, mas é o exemplo que ele diz
o que diferencia uma pessoa que está num parquinho, olhando para o parquinho e piscando de um olho, de uma pessoa que tem um tique, ela tem um problema fisiológico, um problema psicológico, que faz ela piscar, de uma pessoa que está piscando para uma namorada que está naquele parquinho, está dando uma cantada nela, ou para um amigo, um cúmplice que está ali naquele parquinho, que é um outro sentido, né? Uma coisa é eu piscar para minha namorada, outra coisa é eu piscar para um amigo meu que está ali armando alguma maracutaia comigo. Qual o sentido dessa piscada? Se uma pessoa observa isso de longe e olha só a pessoa piscando, ele não vai entender o que significa. Ele vai ver uma pessoa piscando, e para ele todas as situações vão ser iguais, então ele não vai entender o sentido daquilo. Ou seja, a piscada em si não tem sentido, ela só tem sentido dentro de um contexto social. Tem um outro exemplo, eu não estou lembrando quem é o autor, que fala, se um alienígena olhasse nossos programas de TV, viesse estudar a Terra, recebesse os sinais da TV e quisesse estudar os seres humanos a partir da televisão, por exemplo, ele iria receber só os sinais de programas de desenho animado. Ele ia achar que a sociedade humana é extremamente violenta, porque as pessoas estão tudo se batendo nos desenhos animados, né? O Tom e Jerry, né? Os bichinhos tudo correndo e batendo um no outro. Ele vai achar que o ser humano é um bicho extremamente violento, ele não entendeu o que está acontecendo ali. Então é isso. O sentido ele é uma construção social. Quando a gente fala isso da língua, a linguagem, o ato de falar, é um tipo de ação social. Por natureza, porque para eu me comunicar, eu preciso pensar no outro, eu preciso pensar no contexto informativo das palavras que eu estou usando para me fazer entender pelo outro. Mas não é só a fala que é uma ação social, né? A antropologia a linguagem é um pedacinho da antropologia. Não só a fala é uma ação social. Qualquer tipo de ação que eu projete num contexto que tem um sentido público para o que eu estou fazendo, que é uma espécie de comunicação política do que eu estou fazendo, é uma ação social. Como eu falei, se eu vou num debate, se eu vou na manifestação, se eu estou... uma coisa que os antropólogos olham no judiciário, o fato de ter um crucifixo atrás do juiz, na maioria das varas de justiça no Brasil, tem um sentido, aquilo ali tem um contexto, aquilo ali implica numa certa ordem de valores presentes ali. O fato do promotor de justiça sentar do lado do juiz e a outra parte, a defesa, não sentar do lado do juiz, né? Os pesquisadores que olham para como é que funciona um tribunal, eles notam essas diferenças. E tudo isso daí é ação social. A ação social é essa ação que o indivíduo, é sempre o indivíduo, projeta com sentido coletivo. Lá na frente a gente vai ver que o efeito disso é que a cultura, que é a soma dessas ações sociais todas, ela é uma coisa não necessariamente coerente. Aliás, geralmente ela é incoerente em muitos sentidos. Por quê? Porque cada indivíduo lê a sua cultura de uma determinada maneira. E é óbvio que a maioria das pessoas vai ter uma inteligibilidade muito similar, senão não existia nem cultura, não existia aquela cultura. Né? É óbvio que o raciocínio que eu faço sobre determinada situação tem que ser um raciocínio que a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, faz sobre. Sempre individual, ele sempre está passível da confusão, de entendimentos sobre a mesma situação, serem entendimentos diferentes. Inclusive, muitas vezes é de propósito, porque aí entra a política mesmo. Quer um exemplo? Durante a Assembleia Constituinte, durante a constitucionalização, e até hoje, tá? O debate sobre direitos, sobre a reforma agrária no Brasil sempre foi muito violento, muito político, de muita luta. E você tinha dois lados. E você tinha um lado que, quando falava em ocupação, aquilo ali já colocava aquela situação num contexto e numa linguagem diferente de quem usa a palavra invasão. Né? Se você olhar os jornais, se você pegar a Veja vai escrever fulano invadiu a propriedade de não sei quem. Se você pegar um texto mais de esquerda, você vai ver uma ocupação urbana e tal. O próprio uso das palavras tem uma fricção ali às vezes. Né? Não é porque a ação o sentido é social que esse sentido é coerente e é o mesmo para todos. Justamente porque a produção de sentido é sempre a partir do indivíduo. Outro exemplo é a questão do massacre lá do Rio de Janeiro, do Jacarezinho recente. Você abre um desses telejornais que pingam sangue, né? Você vê a expressão utilizada
28 bandidos mortos em operação da polícia. O uso da palavra bandido ali tem um sentido muito forte e indica um determinado entendimento daquilo ali que não é partilhado por todos. Aí você tem a galera de direitos humanos que vai fazer a grita, dizer que eles não são bandidos. Então, os próprios termos, as próprias palavras estão em disputa. Assim como a ação social pode estar em disputa. Mas, de qualquer maneira, é sempre algo que parte do indivíduo em direção ao coletivo. E é isso que faz a cultura. Quando a soma dessas ações individuais, essas ações sociais, cria um tecido entre si, um tecido que se comunica entre si. Tá? Mas vamos seguir o texto aqui, que vocês vão perceber isso mais. E é justamente ao compreender o que é etnografia, ou mais exatamente o que é a prática da etnografia, que se pode começar a entender o que representa a análise antropológica como forma de conhecimento. Entender o que é etnografia, que é o objeto da antropologia, é isso que ele está dizendo aqui. Vamos para uma parte mais interessante, vamos logo chegar na historinha dele, do Marmúcha lá. Vamos recuperar essa história. Isso aqui ele está recuperando, essa história. Fala. Uma dúvida. A pessoa falou dessa soma de ações individuais que se transformam numa cultura. Posso chamar isso de política também? É político porque, de novo, está sob disputa muitas vezes, né? Então, a interpretação que eu dou da realidade pode ser diferente da sua, e aí isso entra em conflito político. Como exemplo que eu dei dos caras de Jacarezinho lá, que você vai ter uma galera interpretando aquela realidade de um jeito e você vai ter uma galera interpretando a mesma realidade de outro. Aí vai criar atritos, ou seja, não vai ser coerente, porque cada um vai entender de um jeito. Então, nesse sentido, é político, tá? E muitas vezes e fica mais interessante quando é político, mas não é necessariamente político. Ó, belezinha. A gente vai olhar isso com mais calma mais para frente. Mas, essencialmente, é político, tá? Nesse sentido aqui, tá? Vamos ver a história aqui, que é interessante, porque é uma história onde você tem um conflito interpretativo de várias pessoas sobre o que está acontecendo, vários códigos morais e éticos que estão sendo imprimidos pelos diversos atores aqui e que não estão falando a mesma língua, apesar de estarem falando a mesma língua. Vamos ver. Os franceses, disse o informante, acabavam de chegar. Os imperialistas. É uma situação aqui de colonizador e colônia, né? Aqui primeira metade do século XX, você tem ali os franceses numa colônia, não sei qual é o país, mas enfim, uma situação de imperialismo. Vamos lá. Eles construíram cerca de 20 pequenos fortes entre este local, a cidade e a área de Marmúcha, no meio das montanhas, colocando-os em promontórios de forma a poderem pesquisar o campo. Todavia, apesar disso, não podem garantir a segurança, especialmente durante a noite. E assim, a despeito do Metzrag, o pacto comercial, ter sido supostamente abolido do ponto de vista legal, na verdade, tudo continuou como antes. Como é que é aqui? Eles chegaram naquela região, eles estão tentando dominar aquela região, impor pelo uso da força, né, estabelecer o seu domínio naquela região. Mas antes deles estarem lá, existiam outras formas de entender aquela cultura, aquela realidade deles, e existiam outros códigos de lei que eles respeitavam. Entre esses códigos, o que nos interessa aqui na situação é o tal do Mesrag, que é uma espécie de código comercial que essa galera respeitava lá naquela cultura. E aí você vai ter dois agrupamentos aí. Você vai ter um agrupamento que os franceses estão dominando, eles chegaram lá e colocaram sob o seu domínio aquele agrupamento, e você tem um outro agrupamento que não está ainda sob o controle dos franceses, tá? Vamos seguir. Uma noite, quando Cohen estava lá em cima, em Marmúcha, 2 outros judeus que negociavam com uma tribo vizinha apareceram para comprar dele algumas mercadorias. Alguns berberes de uma outra tribo vizinha tentaram penetrar na casa de Cohen, mas ele deu uns tiros para o ar com seu rifle. Tradicionalmente, não era permitido aos judeus portarem armas, mas a situação era tão insegura na época que alguns as adquiriram. Isso atraiu a atenção dos franceses e os invasores fugiram. Vamos parar nesse parágrafo que já tem muita coisa aqui para a gente ver. Primeira coisa, né, os caras chegaram lá, os caras daquela tribo afastada, que não está sob o domínio dos franceses ainda, foram lá na tribo do Cohen, que é o personagem central da nossa história, e tentaram assaltar a casa dele. Aí ele deu uns tiros para cima para espantar os ladrões. E é super curioso que ele menciona aqui de passagem, né, mas é um negócio super importante, interessante, o fato de que os judeus era proibido eles andarem armados ali.
Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, se vocês estiverem curiosos para ver, sobre a história dos piratas judeus nessa região, que começa lá no século XVI, XVII, e que tem a ver com isso aqui. Né? Por que os judeus são proibidos de usar arma? É o antissemitismo, mas aí tem umas situações históricas engraçadas que me fizeram lembrar quando eu li isso aqui. Mas, enfim, tem esse negócio aqui rolando também, tem o antissemitismo ali. E aí ele deu esses tiros para cima, e isso atraiu a atenção dos franceses, o exército francês, né? E aí os invasores saíram correndo. Vamos seguir. Na noite seguinte, porém, eles voltaram, e um deles, disfarçado de mulher, bateu na porta contando uma história. Cohen desconfiou e não quis deixá-la entrar, mas os outros judeus disseram: ora, está tudo bem, é só uma mulher. Vamos parar aqui de novo, aqui tem outra coisa, assim, a confusão, sobre por que uma mulher não tem problema ela entrar e um homem teria. Então tem uma outra história aqui meio desentendida aqui, que é interessante para um antropólogo, tá? Qual o significado de ser uma mulher, enfim, nessa situação. Mas tá, aí ele abriu a porta e todo mundo do bando entrou, mataram os 2 judeus visitantes que estavam lá na casa do Cohen, mas o Cohen conseguiu entrincheirar-se no aposento contíguo. Ele ouviu os ladrões planejarem queimá-lo vivo na loja, depois retirarem suas mercadorias. Abriu a porta e, manobrando um cacete como um louco, conseguiu escapar por uma janela. Ele brigou com os ladrões lá, com um porrete na mão, e conseguiu espantar os caras. Não sei como, mas enfim, vamos seguir. Foi então até o forte para tratar de seus ferimentos e queixar-se ao comandante local, um certo capitão Dumari, dizendo que queria o seu ar, isto é, 4 ou 5 vezes o valor da mercadoria que ele foi roubado. Vamos pausar aqui de novo. Né? Tendo sofrido essa violência, ele foi buscar socorro em quem se dizia autoridade dominando aquele espaço naquele momento, que eram os franceses. Foi lá com o tal do capitão Dumari reclamar: porra, me roubaram e eu exijo os meus direitos. Eu vim aqui reclamar os meus direitos. E ele interpretou isso como se fosse o tal do ar. Esse ar é uma espécie de dano moral nesse código aqui. Né? Ele não explica exatamente qual é esse código, mas pela história dá para entender. É uma forma de você ser restituído pela violência que lhe foi causada. É o que nos códigos antigos, Hammurabi e tal, se chamava de were guild, o dinheiro de sangue. Né? Se você mata um membro da sua família, alguém mata um membro da sua família, você tem direito a um determinado dinheiro como forma de apaziguar aquela situação. É o conceito civil que hoje a gente tem como responsabilidade civil por dano, alguma coisa parecida. Só que nos termos deles lá, que é diferente, tá? É só a ideia de que ele tem direito a 5 vezes o que foi roubado dele, em razão do código, do tal do código Mesrag, que diz que ele tem direito a esse ar. Vamos seguir. Os ladrões eram de uma tribo ainda não submetida às autoridades francesas, e estavam em rebelião aberta contra elas. Portanto, ele pediu uma autorização para ir com o seu portador Mesrag, que é uma espécie de, sei lá, juiz de paz, ou um advogado dele, alguma coisa assim, o sheik tribal Marmoucha, cobrar a indenização a que tinha direito, segundo os regulamentos tradicionais. O capitão Dumari não podia dar-lhe uma permissão oficial para fazê-lo, uma vez que havia uma proibição francesa para a relação Mesrag. Ou seja, o imperialista ele não podia autorizar essa lógica aqui, porque na cabeça do imperialista está proibido esse tipo de código tribal de responsabilidade. Mas que faz sentido, não só para o Cohen, como está aparecendo aí, porque ele foi lá pedir esse direito, mas a gente vai ver lá mais para frente, faz sentido até para os caras que foram lá invadir a casa dele. Eles também respeitam isso aqui. E o imperialista não quer que eles respeitem. O imperialista quer impor a sua lógica, a sua concepção de justiça àquela comunidade ali. Mas ele lhe deu uma autorização verbal dizendo: se você for morto, o problema é seu. Quer dizer, o capitão lavou as mãos. Ele disse: eu não te autorizo a ir lá cobrar os seus direitos na forma da lei, né? Eu não estou, dominador aqui, pessoa que tem que te dizer o que é justo e o que é injusto, porque sou eu que mando aqui, eu não te autorizo a usar esse código de regras para resolver o seu conflito. Mas se você quiser ir lá comprar briga e morrer, problema seu. Na cabeça do capitão, o cara ia se ferrar. Se ele fosse lá sozinho, os caras iam matar ele, porque ele estava só e do outro lado você tem toda uma tribo que, inclusive, está em guerra com os franceses, que talvez identificassem o Cohen como alguém que está trabalhando para os franceses, já que ele veio da tribo que está dominada pelos franceses.
Vamos ver o que aconteceu. Assim, o sheik, o judeu e um pequeno grupo de marmucha armados percorreram 10 ou 15 quilômetros até a área rebelde, onde naturalmente não havia franceses, e furtivamente capturaram o pastor da tribo, dos ladrões, e roubaram seus rebanhos. A outra tribo prontamente veio em sua perseguição, montados a cavalo, armados de rifle e prontos a atacar. Ou seja, eles foram lá, na surdina, roubaram lá umas ovelhas, umas cabras. Ele já fala isso aqui, não, mas vai falar. Eles foram lá e roubaram essas cabras, se não me engano, e saíram fugidos. Não, peraí, não é isso. Eles capturaram o pastor da tribo, foi isso. E roubaram seus rebanhos, tá aqui. Eles roubaram lá umas cabras e saíram fugidos. E aí os caras da tribo viram isso e foram em perseguição a cavalo. Mas quando viram que eram os ladrões de carneiros, pensaram melhor e disseram, muito bem, vamos conversar. Eles saíram correndo com os carneiros, esse pastor aí, e aí os caras foram atrás deles de cavalo, e no meio do deserto ali, eles se encontraram, tudo armado, né, dos dois lados armados, o Cohen em minoria, que ele estava com pouca gente, lá com as ovelhas. Só que quando eles reconheceram o Cohen e viram, você é o cara que foram lá na sua casa ali roubar, que vieram aqui da nossa tribo, foram na sua tribo e roubaram as suas coisas, né? Tá, não vamos sentar e conversar aqui, não vamos se matar aqui no meio do deserto, não, vamos conversar. Eles não podiam negar efetivamente o que acontecera, que alguns dos seus homens haviam roubado o Cohen e matado os dois visitantes, que é uma coisa muito séria na religião beduína, tá? Vocês assistiram Game of Thrones? Aquela coisa de você matar uma pessoa que está na sua casa, que comeu da sua comida, comeu o seu sal e a sua carne, o direito de visitante. Vocês assistiram Game of Thrones? Que é quando mataram, por que foi tão horroroso terem matado a Catelyn Stark e o pessoal lá naquele episódio? Porque foi desrespeitado o Gaslight. O casamento vermelho. Foi desrespeito. Não é porque mataram as pessoas que aquilo ali era tão horrível. É horrível porque foi desrespeitado o direito de visita. Né? Então, o fato de terem matado duas pessoas na casa do Cohen que estavam ali como os seus hóspedes é muito sério nessa cultura beduína, tá? É aquele negócio de bom anfitrião? Isso aí. O direito do anfitrião e tal. Ele era responsável por essas duas pessoas que foram mortas ali dentro. Então, é coisa séria. Aí vamos seguir. E não era possível negar isso, porque, de fato, eles sabiam que tinha acontecido isso. E que homens haviam roubado Cohen e matado os dois visitantes e não estavam preparados para começar uma briga séria com os Marmucha, o que a luta contra os invasores acarretaria. Né? Aquilo, de outro lado, o Cohen, quando ele foi lá, ele foi, em tese, fazer justiça com as próprias mãos, para conseguir os direitos dele, entre aspas, de volta. E os caras estão reconhecendo isso. Eles falam, ok, você veio aqui, praticou uma coisa extremamente violenta, que foi invadir a casa de um cara, roubar os carneiros dele, mas, de fato, você tinha direito a esses carneiros, porque alguém da nossa tribo foi lá, invadiu a sua casa, matou dois visitantes, dois hóspedes seus, e roubou suas coisas também. Então, eles estão tentando resolver o conflito, de acordo com as regras deles lá. Não foi uma coisa assim, o mais forte venceu. Vamos seguir. Assim, os dois grupos falaram, ali na planície, entre os milhares de carneiros, e finalmente decidiram ressarcir os danos com 500 carneiros. Os dois grupos berberes armados alinharam-se em seus cavalos nos pontos opostos da planície, com um rebanho de carneiros entre eles, e Cohen, com seu traje negro, chapéu coco e chinelos batendo, percorreu sozinho o rebanho, escolhendo um por um e inteiramente à vontade os que achava melhor para o seu pagamento. Foi dado direito de escolha para ele. Os caras ficaram lá, cada um de um lado, o rebanho de carneiros no meio, e o Cohen foi lá no meio sozinho. Ele podia ter sido morto a qualquer momento com um tiro, mas todo mundo esperou. Ele foi lá e escolheu 500 carneiros. Eu quero esse carneiro, esse carneiro, esse carneiro. Muito engraçado. Aí vamos seguir. Pensem que é uma dinâmica que não tem Estado, não tem nada, que tem um senso de justiça coletivo que resolveu o problema aqui, de um jeito ou de outro. Assim, Cohen conseguiu seus carneiros e levou-os de volta à Marmucha. Os franceses, lá no seu forte, escutaram-nos chegar ainda a alguma distância. Bah, 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 dizia Cohen, muito feliz relembrando o acontecido. E se perguntaram, que diabos é isso? Imagina o Cohen voltando com 500 carneiros e falando, cantando vitória, consegui resolver, consegui meus carneiros de volta. Aí ele ainda pegou o Cohen e respondeu, isto é o meu ar,
né? Isto é a minha dívida, minha dívida de sangue que eu consegui. Meu direito, isso é meu direito. Ele chegou lá cantarolando, feliz da vida, conseguiu meus direitos. Os franceses não podiam acreditar que ele fizera o que dizia e acusaram-no, acusaram de ser espião dos berberes rebeldes, pondo na prisão e apostando-se no seu rebanho. Quer dizer, o colonizador aí, o imperialista, ele não entendeu nada do que tinha acontecido. Ele achou esse cara... Não é possível que ele foi lá sozinho e conseguiu os carneiros dele. Esse cara deve ser um espião, um bandido, ele está mancomunado com os berberes. E, de outro lado, eles também não podiam aceitar que aquilo tivesse ocorrido de uma maneira justa. O dominador. Na cabeça do dominador, ele tinha que seguir um código civil napoleônico, sei lá o quê. E aí, por conta disso, ele precisava desmerecer e destruir a ideia de justiça do Cohen, e fez isso prendendo ele e tomando o rebanho dele. Na cidade, sua família, não tendo notícias dele durante tanto tempo, o julgava morto. Após algum tempo, os franceses soltaram-no e ele voltou para casa, porém sem o rebanho. Dirigiu-se então ao coronel na cidade, um francês encarregado de toda a região, para queixar-se. Ainda foi lá reclamar depois com o coronel, porque cadê os carneiros dele? Nada posso fazer a respeito, não é problema meu. Essa situação toda aqui e a interpretação do que está acontecendo, tudo é o que o antropólogo faz. Né? Mais para frente do texto, a gente vai voltar para esse negócio, ele vai falar um pouco dessa história e vai usar ela como uma espécie de artefato para explicar para a gente, né, o Goetz, o raciocínio do etnógrafo e tal. Isso aqui é tudo a ver com RI, olha. Isso aqui é uma guerra. É uma guerra entre culturas, é uma guerra entre você pode pensar 2 países, né? Você pode pensar palestinos e israelenses. Então, esse ferramental que o Goetz cria aqui, da antropologia, tem tudo a ver com entender essas coisas. Tem toda uma linha do pessoal que estuda a teoria da justiça, justiça de reparação, justiça de guerra, que vem da antropologia e discute o relativismo cultural, discute a importância de entender os códigos de justiça dos povos nativos, que os europeus não podem chegar impondo a sua justiça às antigas colônias africanas e tal. Tem toda uma discussão na área de teoria da justiça que opõe os liberais, que entendem que a justiça é um conceito universal, dos relativistas, que têm uma linha mais antropológica e entendem que a ideia de justiça tem que ser compreendida a partir das pessoas que têm os seus códigos lá de justiça. Esse papo foi super importante, por exemplo, na criação do TPI, do Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal Penal Internacional foi criado para que os países que tivessem graves violações de direitos humanos e fossem signatários do TPI, pudessem, as pessoas que cometeram essas violações de direitos humanos, pudessem ser penalizadas no TPI, mesmo que não fossem penalizadas nos seus países de origem. Por exemplo, um cara tipo Milosevic, eu esqueci o primeiro nome dele, Slobodan Milosevic, que é o antigo ditador da Sérvia, da Iugoslávia, né, que praticou uma campanha de genocídio ali na antiga Iugoslávia, em várias partes ali, Kosovo e outros lugares. E outros países africanos que passaram a ser signatários, mas aí tem sempre essa discussão, o que é justiça, como fazer justiça para impedir que aquilo se repita, mas ao mesmo tempo não, que a justiça que vem de fora, né, é a justiça que vem da Europa, antigos países que colonizaram e oprimiram a África, por exemplo, agora estão vindo para de novo aplicar o seu conceito de justiça, e aí toda essa discussão sobre a justiça local e tal é feita nesse registro aqui, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Vamos seguir aqui o texto, algumas partes interessantes que ele vai discutir. Falando sobre a ideia de cultura como ação política, né? Olha, a cultura, esse documento de atuação, é, portanto, pública, como uma piscadela burlesca ou uma incursão fracassada aos carneiros. Isso é ação social. O fato do Cohen ter ido lá atrás dos carneiros dele é ação social, porque ele está agindo com uma consciência de que tem uma inteligibilidade, um contexto cultural ali que está além dele, mas que é compreendido por todos na cabeça do Cohen. O Cohen não se tocou que o imperialista não está funcionando no mesmo registro de universalidade que o Cohen está. Para o Cohen ir lá e pegar os carneiros de volta é justo, e todos vão entender que é justo, porque é o ar dele, afinal de contas.
né? O colonizador não está nem aí, ele não está nesse registro, e ele não faz o esforço de se colocar e entender como é que o Cohen está pensando. Mas o que ele está fazendo é uma ação social. O colonizador, por sua vez, o imperialista, também está praticando uma ação social quando ele prende o Cohen e toma os carneiros dele. Ele está dizendo ali para a população nativa, quem manda aqui sou eu, não é esse código aí que vocês estão seguindo, esse marmucha, esse mesrague aí que vale. O que vale é o que eu estou mandando. Né? Então, é tudo uma ação social. A coisa da piscadela, que ele fala aqui antes, eu não passei por essa passagem, mas ele compara a coisa da piscadela, quem lê o texto talvez lembre, que o que diferencia uma pessoa que está piscando para alguém porque é seu namorado, ou está piscando para alguém porque tem um tique nervoso, ou está piscando para alguém porque está planejando alguma falcatrua, alguma sacanagem ali, alguma coisa errada, e aí está combinando a coisa com o parceiro. Né? Ou a piscadela que um homem dá para um outro homem na rua quando passa uma mulher bonita, o que significa essa piscadela? Isso depende da cultura, depende dessa teia de entendimentos e compreensão que existe. Vamos pegar outra aqui. Uma vez que o comportamento humano é visto como uma ação simbólica, tá? É isso, tem sentido a ação humana. Não é toda ação humana. De novo, se eu estou fritando um ovo em casa, se eu estou dando comida para o meu gato, isso não é uma ação social, tá? Mas as ações que têm essa lógica são porque você está preocupado com o coletivo, quando você está agindo. Uma delas é imaginar que a cultura é uma realidade superorgânica, autocontida, com forças e propósitos em si mesma. Isso é eficaz. Não, isso aqui não vamos entrar, isso aqui é complicado, não interessa muito, não. Deixa eu pegar outra passagem melhor aqui. Tá aqui, um conceito de cultura. O que é necessário é verificar se as notícias a respeito chegam à antropologia, em particular esclarecer que dizer que a cultura consiste em estruturas de significado socialmente estabelecidas. Está aqui o conceito de cultura dele, A cultura consiste em estruturas de significado socialmente estabelecidas. Bem linguístico, né? É sentido, são sentidos partilhados, nos termos das quais as pessoas fazem certas coisas como sinais de conspiração e se aliam ou percebem os insultos ou respondem a eles. Não é mais do que dizer que este é um fenômeno psicológico, uma característica da mente, da personalidade, da estrutura cognitiva de alguém, o que quer que seja, ou dizer ainda o que é tantrismo, a genética, a forma progressiva do verbo, a classificação dos vinhos, a common law ou a noção de praga condicional. Alguns exemplos que ele dá aqui do que seria o sentido em diferentes situações culturais. Essa parte é maravilhosa. A cultura é pública porque o significado é. Isso aqui é essencial. Na linguagem, o sentido de uma coisa é sempre público. Por quê? Porque ele tem que ser um sentido partilhado por todos. Não adianta eu usar uma palavra aqui bizarra que vocês não vão entender, porque não vai ser um sentido partilhado. O significado dessa palavra não seria partilhado. Tá? Tem um vídeo sobre linguística que está em inglês, depois eu vou botar para vocês, introdutório sobre linguística, que vai falar um pouquinho o que são as características da comunicação humana que fazem com que a linguagem seja um fenômeno essencialmente humano. No vídeo, a autora diferencia por que quando uma abelha comunica para as outras onde tem o pólen, quando uma abelha sabe onde tem o pólen, ela volta lá para a colmeia e ela faz uma dança, é um desenho no chão. Os caras que estudam isso, os biólogos, sabem. Ela faz um desenho no chão explicando onde é que está o pólen. O que ela está fazendo ali não é linguagem, apesar de ser comunicação. O que diferencia a comunicação da abelha da comunicação do homem e que constitui a ideia da linguagem? O texto vai explicar isso daí. Um vídeo melhor do que eu consigo fazer agora, porque eu não sou bem linguista. Mas essa ideia, essencialmente, de que o significado ele produz sentido em referência a outras palavras. As coisas não têm sentido em si mesmas, elas têm sentido num contexto social, num contexto público, né? Então, é isso que ele está falando aqui. A cultura é a mesma coisa. A cultura é sempre pública. Por quê? Porque ela tem que ser percebível no coletivo. Você não pode piscar ou capturar a piscadela sem saber o que é considerado uma piscadela, ou como contrair fisicamente suas pálpebras. E você não pode fazer uma incursão de carneiros ou tentar imitá-la sem saber o que é roubar um carneiro e como fazê-lo na prática. Você tem que entender o que significa roubar um carneiro na prática para aquele povo
para você fazer uma incursão de carneiros bem sucedida. Se você não entender direito o que é roubar o carneiro naquela situação, você vai se dar mal, como o Cohen se deu com os franceses. Ele se deu bem com os inimigos dele, né, os caras que tinham batido nele antes, tinham tentado roubar ele, porque eles tinham um código partilhado ali. Agora, quando ele chegou com os franceses, ele se deu mal, porque os franceses não partilham daquele mesmo sentido sobre aquela determinada ação. De qualquer forma, todo mundo ali agiu socialmente, porque o Cohen ele pensou no significado de roubar carneiros quando ele foi roubar carneiros. Ele pode não ter feito de maneira consciente, mas ele fez. E o colonizador também pensou no sentido de roubar carneiros coletivos, só que para o colonizador esse sentido era o sentido da dominação, que a ideia de que ele precisava impor o código de justiça dele em detrimento dos códigos de justiça daquela sociedade. Então, ambos agiram socialmente, ambos produziram cultura, ambos produziram significado na sua ação social, mas foram significados diferentes. É por isso que não necessariamente você tem conflitos, né? Não é um coerente, não todo coerente a cultura. A cultura ela não é algo objetivo e coerente igual para todos os membros daquela cultura. Você pode, e geralmente há dissidência, apesar de que essas dissidências são menos do que a gente imagina, senão você não teria uma cultura em comum. Se todo mundo estivesse falando uma língua diferente, você não teria algo partilhado entre todos ali, mínimo, para você ter uma cultura, tá? Ele vai mencionar isso mais para frente. Isso aqui vamos pular. Isso aqui é interessante. Não estamos procurando, pelo menos eu não estou, tornar-nos nativos. Em qualquer caso, eis uma palavra comprometida. Ou copiá-los. Somente os românticos ou os espiões podem achar isso bom. O antropólogo, ele é sempre o outro. Ele é sempre um visitante, um tradutor, uma pessoa que não está totalmente imersa naquela lógica. Até porque se ele tivesse, ele não conseguiria percebê-la. É só alguém que é externo àquela cultura, ou que pelo menos consegue fazer essa abstração de pensar sobre a sua própria cultura, que é treinado a fazer isso, que consegue perceber as regularidades na ação social. Então, nesse sentido, o antropólogo, quando ele trabalha, mesmo que ele esteja analisando a sua própria cultura, e hoje em dia se faz antropologia urbana, e os antropólogos estudam sua própria cultura também, mesmo quando ele está fazendo isso, ele tem que se colocar fora dela de alguma medida, em alguma medida, porque ele sempre tem que estar consciente que ele não está totalmente fora dela. Ele está informado pela sua cultura, e ele tem que estar consciente disso para não cometer nenhum tipo de interpretação errada. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma amiga minha que estudou presídios femininos, acho que eu já contei essa história para vocês. Na pesquisa dela, na banca dela, ela foi criticada num ponto que eu achei muito interessante. No estudo dela, ela analisou que as mulheres, naquele contexto de presídio feminino, dos primeiros presídios femininos na década de 30, tá? Elas recebiam como obrigações de trabalho, né? Porque parte da sociabilização do preso é colocar ele para trabalhar. Os trabalhos que eram dados às mulheres eram trabalhos tipicamente de uma sociedade machista. As mulheres lavavam as roupas dos presos masculinos, os homens não lavavam suas próprias roupas no presídio na década de 30. As mulheres lavavam as roupas deles, como parte do seu regime de trabalho. E elas faziam outras coisas, como, por exemplo, tricô, né? Tricotar, costurar, que é uma atividade típica feminina numa sociedade machista que coloca isso para elas. Numa sociedade que diferencia esses papéis sociais da maneira como ela se diferencia. Não quero nem usar a palavra machista, que ela está carregada. O que a minha amiga fez? Ela, quando escreveu sobre essa parte, ela é feminista pra caramba e tal, é uma excelente antropóloga, mas naquele momento ela pegou e falou que era machista, que criticou muito, sabe? E aí as outras antropólogas que estavam na banca falando para ela, você tem que ter cuidado, porque isso é você. Para elas, o ato de fazer o tricô e a costura era um momento de terapia mental muito grande, e muitas faziam arte. Tem várias exposições de arte no mundo inteiro, tá? Que mostram a arte produzida pelas presas com tricô e tal. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, o significado para elas era outro. Por isso que o antropólogo, ele nunca é o nativo. Ele é de fora e ele tem que estar consciente que ele tem as ideias e os sentidos na cabeça dele, mas ele não pode impor isso ao que ele está traduzindo. Espera aí, deixa eu... Tricô
presas. Vou mostrar para vocês rapidinho isso. Tem trabalhos de antropologia lindos que discutem o sentido da arte para essas mulheres que estão presas e usam o tricô como uma forma de terapia mental. Não, não é aqui. Não é isso, espera aí. Tricô, presídios. Não estou achando, mas eu lembro que tem arte e costura. Caramba, outro dia eu achei. Enfim, não vou... Olha, arte produzida com a mão de obra carcerária. Aqui está um exemplozinho, mas tem um jeito de colocar que aparece vários. Olha, projeto busca recuperar e tal. Então, só para dar um exemplo para vocês de como essa coisa de a posição do antropólogo em relação ao objeto dele é complicada, porque ele tem que entender como o outro interpreta o mundo, e dessa maneira ele tem que, de alguma forma, pensar como o outro, mas ele sempre tem que estar consciente que ele é o outro. Né? Até quando o antropólogo está estudando a sua própria cultura, ele tem que se colocar em alguma medida fora dela para conseguir abstrair e entender essa interpretação de sentidos que existe naquela cultura, que pode ser, inclusive, a sua. Vamos voltar para o texto Percebe como a discussão aqui é totalmente diferente da discussão do Popper e do Weber naquele textinho que a gente viu? O Weber ele é um cara assim, multi-coisas, ele pensa de várias maneiras diferentes. Mas percebem a diferença como está aqui? Não está se falando em hipótese falseável, em testar empiricamente, em buscar pegar uma afirmação e testar se ela está errada. Não é isso o trabalho do antropólogo, é outro registro, então não dá nem para você comparar uma coisa com a outra. Aí, de novo, o que eu disse para vocês na primeira aula, é difícil para o cientista social formar um cientista social, eu diria mais difícil do que formar um matemático ou um físico, porque por mais difícil seja a matemática ou a física, da feita que você entende a forma de pensar na matemática ou na física, você vai pensar só daquela maneira, de formas cada vez mais complexas, mas sempre no mesmo registro epistêmico. Nas ciências humanas, não. Você tem que pensar de diferentes registros epistêmicos. Eu estou apresentando 2 para vocês até agora, mas existem outros ainda. Né? Pensar em termos de teoria de justiça é uma outra forma de pensar os problemas. Pensar em termos Foucaultianos, que talvez a gente consiga ver, é um outro registro também, e essas coisas não necessariamente se comunicam entre si, tá? Vamos seguir aqui. E no futuro, quando vocês forem ver os trabalhos de pesquisa e tal, vocês vão ver que uma coisa assim é produzida muito diferente da outra. Vamos voltar no livro. Visto sob este ângulo, o objetivo da antropologia... caramba, deixa eu ver se eu volto para a internet de casa, porque deu problema na internet ainda agora, eu passei para o meu celular, agora ele fica tocando, por causa disso que eu tenho que deixar ele ligado. Se cair rapidinho, eu volto já. Aguentem aí. Voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Então vamos seguir. Então a internet está funcionando de novo já. Então, visto sobre esse ângulo, o objetivo da antropologia é o alargamento do universo do discurso humano. De fato, esse não é o seu único objetivo. Aí ele fala outros aqui. Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, olha como é linguístico isso aqui, signos interpretáveis, o que eu chamaria de símbolo, ignorando as utilizações provinciais, a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais. Olha só, casualidade, ele está dizendo, se preocupar com causalidade não é o trabalho do antropólogo. É isso que eu estou desenvolvendo aqui, eu não estou preocupado com o poder de causar alguma coisa. Eu estou preocupado em descrever uma interpretação da cultura, uma interpretação cultural. Então, a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais. Você não pode dizer que porque aquela pessoa é daquela cultura, ela age daquela maneira. Fulano age assim porque ele é paraense. Ou ele pensa desse jeito porque ele é lá do Nordeste. Ou ele pensa assim porque ele é italiano. Tá? Ou ele faz as coisas dessa maneira. Pensar até pode. Mas assim, fulano, ele
ele age dessa maneira, né? Ele é violento, ele é passional, ele age com paixão quando ele faz as coisas, porque ele é italiano. A antropologia não te permite fazer isso, justamente porque a antropologia não tem uma teoria da ação social, tá? Ela tem uma teoria, não tem uma teoria da ação social no sentido de ação mesmo, de explicar por que as pessoas agem, mas ela tem uma teoria da interpretação da ação social, que é entender qual o sentido que as pessoas dão para a ação que elas agem, tá? Eu estou explicando qual é a interpretação que os indivíduos dão e aquela cultura dá na ação social, e não a ação social em si. Eu não estou tentando dizer por que as pessoas fazem ou deixam de fazer alguma coisa. Igual a ciência política, como a gente viu no Popper e no Weber, e a gente vai ver nos trabalhos de ciência política mais para frente, né? Onde a preocupação é tentar explicar por que aquelas pessoas agem daquela maneira. Por que o capitalista busca explorar o trabalhador no marxismo? Por que isso é uma coisa que o capitalista necessariamente vai fazer? Né? Por que o eleitor vota no presidente da República quando aumenta o poder aquisitivo dele econômico? Porque, enfim, N situações. Isso é a ciência política, essa ciência política dura que eu falei para vocês na primeira aula, e a economia, em boa medida. A antropologia não está preocupada com isso, ela não consegue fazer isso nesse registro. Né? Nessa lógica aqui, ele abandona essas preocupações de lado. Ele joga fora muita coisa quando ele faz isso, mas ele também cria toda uma forma que é importante, é essencial para enxergar o objeto das ciências humanas, que é o sentido que as pessoas dão para o seu mundo, né? É essencial isso para entender para se produzir conhecimento que seja valorizado sobre esse assunto. É algo interessante de estudar, afinal de contas é isso. É interessante entender qual é a lógica que as pessoas pensam sobre si mesmas, sobre as outras e sobre o mundo ao redor delas. Isso, e quais são essas lógicas partilhadas que constituem a cultura. Então, é muito legal isso aqui. Ó. Ele fala, a cultura não pode atribuir casualmente os acontecimentos sociais. Eu vou repetir isso, que isso é muito importante. O antropólogo, ele não pode dizer, ele não tem essa possibilidade na episteme dele de afirmar que os berbere agem dessa maneira porque eles são berbere. O cara foi lá pegar os carneiros porque ele é um selvagem berbere e esses caras pensam assim. Não. Tá? Você não pode fazer isso como antropólogo. Você não pode atribuir a ação social a partir, né, de uma lógica cultural. As pessoas, o que explica a lógica é outra coisa. O importante para o antropólogo é entender qual é o sentido que as pessoas dão para essa ação, e não a razão delas terem praticado essa ação. Vamos seguir. Ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível. A cultura, ela é o contexto que você pode descrever como que as pessoas entendem aquilo ali. Não como aquilo ali funciona, mas como as pessoas entendem aquilo ali. É diferente. Resumindo, os textos antropológicos são eles mesmos interpretações, e, na verdade, uma descrição de terceira mão. Essa parte é interessante, ele faz coloca um problema metodológico aqui, muito importante, de fundo teórico para a antropologia. Porque o antropólogo, ele nunca tem acesso à cultura em si. Ele tem acesso à interpretação da cultura que os nativos dão. Então, quando o antropólogo vai pesquisar uma tribo, um grupo de pessoas, um determinado agrupamento social, uma determinada cultura específica, ele não está estudando a cultura, mas ele está estudando a interpretação que as pessoas que ele está observando dão à sua cultura. E, a partir daí, deduzindo que cultura é essa. Mas ele não tem acesso ao todo, tá? Ninguém tem. Porque esse todo nunca é observável. Por isso que é uma descrição de segunda e terceira mão. Porque o antropólogo está descrevendo o que ele entende do que a pessoa entende do que é a cultura. Existe a cultura, existe o nativo, existe o antropólogo. Então, é uma terceira... O objeto está distante em 2 passos do sujeito nesse tipo de episteme. Né? O antropólogo ele não está estudando, a estrito senso, o antropólogo ele não está observando a cultura, ele está observando a interpretação que o nativo dá sobre a sua cultura. E o próprio antropólogo está fazendo a sua interpretação sobre a interpretação do nativo. Então, é uma coisa assim, tem
tem um grau de subjetividade muito grande, tá? Diferente da ciência dura, a ciência estrito sensu, a ciência física e tal, aonde você está preocupado em descrever a realidade. Apesar de que, como a gente viu com o Popper, o cientista também não tem acesso à realidade em si. Essa realidade com R maiúsculo, tá? Vamos seguir. Deixa eu descer mais aqui. Isso aqui, ó, o conceito de ação social aqui. Esse conceito é do Weber, tá? Quaisquer que sejam, onde quer que estejam esses sistemas de símbolos em seus próprios termos, ganhamos acesso empírico a eles, inspecionando os acontecimentos e não arrumando entidades abstratas em padrões unificados. Isso aqui é o que o cientista faz. Sempre que eu estou falando cientista, é o cientista das ciências duras, tá? Eu não quero desmerecer o conhecimento do antropólogo, quando eu digo que não é ciência. Eu estou dizendo assim, que é um troço diferente do que o Newton chama de ciência, do que o Popper chama de ciência, do que o pessoal da teoria da ação coletiva, do que o pessoal da teoria da escolha racional chama de ciência. É diferente. Por isso que eu estou reforçando essa diferenciação de palavras. Não é para desmerecer o conhecimento, pelo contrário. É para mostrar que ele tem o seu lugar e que ele é super importante, mas que ele é diferente. E não dá para julgar um pelo outro. Eu não posso dizer que um trabalho antropológico está errado porque ele não explica por que o sujeito fez o que fez. Não é esse o objeto de estudo, não é esse o problema do antropólogo, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, de novo, quando ele fala aqui, olha, não ganhamos acesso empírico ao nosso objeto, né? O antropólogo não ganha acesso empírico ao seu objeto de estudo, inspecionando os acontecimentos. Ele ganha acesso empírico inspecionando os acontecimentos e não arrumando entidades abstratas em padrões unificados. Isso aqui é a ciência dura que faz. Na ciência dura a gente cria padrões, a gente cria caixinhas e tenta arrumar, teoricamente, de maneira abstrata, certas ideias e depois testá-las na realidade. Por exemplo, a ideia de poder na física. Você tem 5 poderes na física, hoje em dia, que a física entende que existam. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo, a gravidade. Eu acho que são só esses 4, são 4, na verdade. Então, você pensa em termos teóricos, depois você testa, né, se determinado evento é explicável pela força da gravidade, pela força nuclear forte, pela força nuclear fraca ou pelo eletromagnetismo. Então, você cria caixinhas e padrões abstratos na sua cabeça e depois verifica na realidade. O antropólogo não faz isso. É isso que ele está dizendo. A força de nossas interpretações não pode repousar, como acontece hoje em dia com tanta frequência, na rigidez com que elas se mantêm ou na segurança com que são argumentadas. Creio que nada contribui mais para desacreditar a análise cultural do que a construção da representação impecável de ordem formal, em cuja existência verdadeira praticamente ninguém pode acreditar. Quer dizer, acho que na época dele ele está discutindo com os funcionalistas aqui na antropologia, que dizem que toda a cultura tem uma função. Então, aquela cultura existe porque ela atende a uma função, a uma necessidade dos indivíduos. Isso é uma explicação que não cabe. O Goethe desconstrói isso daí. Está falando que a cultura, ela se compreende dentro da sua própria lógica. Você não pode tentar compreender a cultura a partir da função social que ela tem, sendo que essa função social já é pré-concebida pela pessoa que está fazendo a interpretação. Seria um tipo de etnocentrismo aí que você está praticando quando você faz isso. O Malinowski cai um pouco nisso quando ele vai tentar dizer de maneira sutil que o comércio é uma função dos trobrianos e por isso eles criaram aquela cultura ao redor do comércio. Mas não é isso que interessa para a antropologia. O que interessa para a antropologia é compreender o sentido que as pessoas dão nas trocas que fazem lá na sociedade trobriana. Vamos seguir aqui. Vamos andar um pouquinho mais rápido que esse texto é muito importante. Aí ele fala do ar, ao reclamar o seu ar, Cohen invocou o pacto comercial. Reconhecendo a alegação, o sheik desafiou a tribo dos ofensores. Aceitando a responsabilidade, a tribo dos ofensores pagou a indenização. Ansioso por demonstrar tanto aos sheiks quanto aos negociantes quem estava no poder, o francês mostrou a mão dominadora. Olha as compreensões diferentes aqui da mesma situação.
como em qualquer discurso, o código não determina a conduta. Ou seja, as pessoas não agiram porque existia o código daquela forma, tá? E o que foi dito não precisava sê-lo, na verdade. Dada a sua ilegitimidade aos olhos do protetorado, Cohen não precisava ser escolhido para pressionar a sua queixa. Quer dizer, o que ele vai dizer aqui agora, para dizer que as pessoas elas podiam ter agido de forma diferente naquela situação. Elas não são obrigadas a agir daquela maneira só porque existem aquelas regras sociais, tá? E acontece isso na prática, né? Porque tem uma regra que você segue ela, você age, é que a regra oferece uma forma de interpretar a ação. E isso tem efeitos, claro, né? Para legitimar a regra ou deslegitimá-la. Então, vamos ver aqui. Por motivos semelhantes, o sheik poderia tê-la recusado. Né? O sheik poderia ter dito, não, eu não vou lá na outra tribo com você, não. Tá errado isso de ir lá roubar do outro só porque roubaram de você. A tribo dos ofensores, ainda resistente à autoridade francesa, poderia considerar a incursão como verdadeira e lutar em vez de negociar. A tribo podia até ter entendido que os caras que foram lá roubar os carneiros estavam vindo sob o mando do colonizador, dos franceses. Portanto, aquilo não era um ato de justiça, mas um ato de guerra. Então, eles poderiam ter reagido de forma muito mais violenta ali. É o que ele está dizendo aqui. Entender que agiram de uma forma e não de outra e descrever isso tudo é o trabalho do antropólogo. Os franceses, se fossem mais hábeis e menos duros, poderiam permitir a Cohen conservar os seus carneiros, concordando, como dissemos, com a continuação do padrão de comércio e suas limitações à autoridade deles. Os franceses podiam ter agido aqui como Pôncio de Pilatos, né, lá na história da Bíblia de Jesus, que ele não condenou Jesus à crucificação sozinho. Ele chamou os judeus à praça pública, pegou lá os condenados e perguntou, vocês querem que eu perdoe Jesus ou querem que eu perdoe Barrabás? Solta o Barrabás ou solta o Jesus? Aí todo mundo gritou, solta Barrabás, aí Jesus foi crucificado. Ou seja, os romanos, eles não impuseram o seu sentido de justiça para reforçar sua dominação, mas eles trabalharam com o sentido de justiça do povo colonizado ali naquele momento. Os franceses aqui não fizeram isso. Quando você faz da forma que os franceses fizeram aqui, você atrai muito mais conflito e resistência à dominação. Os romanos, na situação de Jesus, o Pôncio de Pilatos conseguiu azeitar a sua dominação muito melhor usando as formas dos próprios conceito de justiça dos próprios dominados. Né? Isso tem repercussão também. Ao mesmo tempo, ele está legitimando o senso de justiça daquelas pessoas. E, eventualmente, esse senso de justiça pode se voltar contra o dominador. Né? Quando você legitima essas regras, você dá força para elas. Se o francês aqui tivesse respeitado o Mesrag, as regras comerciais lá dos beduínos, ele teria dado força para elas, dizendo, isso aqui vale, isso aqui é importante, isso aqui é legítimo. Né? Mas como a ordem era de desmerecer e destruir os códigos tribais deles e impor os códigos franceses, eles fizeram isso. Isso convida a mais conflito, mas, ao mesmo tempo, enfraquece esses códigos sociais, porque está dizendo que eles não são legítimos para serem usados mais. Vocês assistem aquele desenho novo da Disney, The Bad Batch? Alguns de vocês já assistiram The Bad Batch? Que é sobre um grupo de Stormtroopers que são deformados. Vocês já viram ou não? Algum de vocês? Ainda não. The Bad Batch tem uma situação engraçada. Vocês tentem assistir. Tem 5 episódios já. Eu tô pirateando. Tem uma situação que o Bad Batch acontece lá que o Império dá o golpe e mata o Jedi e o Imperador ascende ao poder. E esses soldados Stormtroopers, eles não entram no esquema lá, eles não estão sendo dominados pelo chip, não sei o que, enfim, eles se rebelam contra o Império. Aí tem uma situação que o Imperador está trocando dinheiro, todo mundo que estava na Sociedade da República precisa trocar o seu dinheiro pelos créditos do Império. Quando eles fazem isso, eles estão dizendo que o dinheiro deles não vale mais e o dinheiro que vale agora é o dinheiro do Imperador. Porque, na prática, você olha para aquela situação, para que eles estão trocando dinheiro se vai valer a mesma coisa? Eles falam assim, cada crédito vale um crédito imperial agora. Vocês tragam seus créditos republicanos e vão trocar eles por créditos imperiais e vai valer a mesma coisa, vocês não vão perder nenhum dinheiro. É só para trocar o dinheiro, tá?
Então, por que eles estão fazendo se vai valer a mesma coisa? É porque não vai valer a mesma coisa. Agora, você tem o dinheiro do império é o que vale, isso tem um sentido. É por isso que os reis trocavam a cara deles das moedas antigamente. Quando troca o rei, até hoje, né, no Reino Unido, que tem uma monarquia ainda, quando a rainha morrer, né, daqui 3.000 anos, eu não sei quando, porque ela fez um pacto com vampiros no Antigo Egito e ela está viva até hoje. Estou brincando, gente. Mas quando ela morrer, a cara do papel moeda que vai sair das moedas não vai ser mais a do rei, vai ser a do Charles, que vai virar rei. Isso não tem mais o sentido hoje que tinha antigamente. Mas antigamente isso tinha um sentido poderosíssimo, porque quem garantia o valor da moeda era o soberano. De novo, outra referência literária. Se vocês lerem os livros da Song of Ice and Fire, os livros do Martin sobre Game of Thrones, particularmente os livros de história, que ele tem todo um... como é o nome? A World of Ice and Fire, um mundo de guerra, de fogo e gelo, que conta a história do mundo de Westeros e tal. Ele fala de um período de guerra entre os Targaryen e os países que ele dominou ali, né? O pessoal... Os Targaryen e os Sete reinos, Cada reino tinha a sua moeda, tinha o seu ouro. Quando ele invade, ele precisa trocar as moedas todas. Tem um outro momento que isso aparece, é quando tem a rebelião Blackfyre. Porque os Blackfyre, quando eles entram em rebelião contra os Targaryen que estavam no poder, que era tudo Targaryen, né? Os Targaryen bastardo contra os Targaryen legítimo, que estavam no poder, uma das primeiras coisas que eles fazem é criar uma moeda com a cara do Daemon Blackfyre. E eles eram obrigados a aceitar, quem estava sob dominação deles, não podia aceitar dinheiro do outro, tinha que aceitar o seu dinheiro, porque só o seu dinheiro tem validade. E quem garante a validade desse dinheiro é o soberano na sociedade medieval. Então, essas coisas são super importantes. Né? Enfim, só uma tangente que eu saí, mas para vocês pensarem por que a antropologia é importante. É ela que vai explicar, não explicar, né? Explicar no sentido fraco, não no sentido forte da ciência, mas ela que vai interpretar e mostrar para a gente essas coisas acontecendo, essas produções de sentido que estão acontecendo naquela cultura. Vamos seguir aqui. Essa parte é ótima. O que faz um etnógrafo? Ele escreve. Ele escreve no sentido de... Ele traduz o sentido que aquela cultura dá para as coisas. Ele é um grande tradutor, por isso que ele é um grande escritor. Vamos para baixo aqui. Aquela passagem que eu falei para vocês, que eu acho o máximo, que ele está dizendo que o que ele faz não é ciência igual essa ciência dura, que eu sempre estou contrastando para vocês aqui. Ó. Eu vou falar de novo, né? A análise cultural é uma adivinhação dos significados, uma avaliação das conjecturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir das melhores conjecturas. Não é essa parte, não. E não a descoberta do continente, enfim. Pular aqui algumas partes. O que é importante nos achados do antropólogo é sua especificidade complexa, sua circunstancialidade. É justamente com essa espécie de material produzido por um trabalho de campo quase obsessivo de peneiramento a longo prazo, principalmente qualitativo, né? O método de pesquisa dos antropólogos é quase sempre qualitativo, tá? Você não está fazendo gráfico e tabela. É altamente participante e realizado em contextos confinados que os megaconceitos com os quais se aflige a ciência social contemporânea, legitimidade, modernização, e vai discutir uma discussão sobre a área. Não era bem isso que eu queria pegar. Mas essa parte sobre a questão de que é qualitativo é importante mencionar. A gente não fez essa discussão, né, sobre qualitativo, quantitativo. Eu acho essa discussão meio vazia, às vezes, quando fazem na aula de antropologia. Se é importante fazer o trabalho qualitativo ou quantitativo, não sei, depende da pesquisa que você está fazendo. Às vezes é importante fazer os dois. Às vezes vale a pena fazer os dois, se você conseguir. Dependendo do seu problema de pesquisa e da sua abordagem, tem coisa que não dá para pesquisar quantitativamente. A antropologia é, por essência, algo que dificilmente você vai produzir pesquisa quantitativa. Pode ser que você produza, sei lá, teria que pensar numa situação específica, mas é muito improvável. Aí, o que o antropólogo... Como é que você compara um trabalho antropológico com outro que foi feito na mesma
no mesmo local, com o mesmo objeto, né? Imaginem 2 pesquisadores que estão estudando os índios Yanomami. Vem um antropólogo, daí uns anos depois vem outro. Como é que você compara os trabalhos? Não é possível acumular conhecimento como se acumula nas ciências duras, aonde uma pesquisa vai testar as hipóteses do pesquisador anterior e tentar desmentir ou desconstruir algumas hipóteses e criar novas, né? Novas proposições, novas ideias a partir do que já foi feito, desmentindo, desmerecendo. E o que o Einstein fez com o Newton, né? Ele pegou e jogou por terra abaixo a física newtoniana em prol da física quântica. O antropólogo, ele não vai fazer isso. O que ele vai produzir é uma descrição mais densa, é um adensamento descritivo. Ele usa muito essa palavra nesse texto. Por quê? Porque o outro antropólogo que vai fazer o mesmo estudo daquela cultura, ele não vai conversar com as mesmas pessoas. Mesmo que ele conversasse com as mesmas pessoas, não serão as mesmas situações. Essas pessoas podem ter mudado a sua compreensão de mundo naquele período, a cultura evolui, ela muda, ela é sempre uma fotografia, o estudo antropológico é sempre uma fotografia daquela cultura, da forma como ela é aprendida pelos agentes culturais, pelos nativos que estão sendo observados naquele momento da observação. Né? Se vem outro cara anos depois e observa de novo, o que ele pretende é adensar mais aquela descrição, mas não desmentir, ou desmerecer, ou desconstruir a descrição passada. Né? Ele vai mostrar situações novas, contextos novos, ele vai adensar aquela descrição. É como se você entender uma língua estrangeira, você pode entender ela de uma maneira básica, mas se você estudar mais tempo, você vai entender outros sentidos e outras palavras que têm sentidos em outros contextos. Né? E a evolução de uma palavra que significava uma coisa, 30 anos atrás, hoje em dia significa outra. Então, quando você está estudando uma cultura, é a mesma coisa, você está adensando o seu conhecimento sobre aquilo, e não desprovando o que foi feito anteriormente. O que é importante nos achados do antropólogo é sua especificidade complexa, sua circunstancialidade. É justamente com essa espécie de material produzido por um trabalho de campo... Isso aqui eu já li para vocês. Deixa eu ver se eu pego outra parte legal aqui. Professor? Fala. A antropologia, ela teve muita crítica, porque assim, eu tô assistindo The Crown, não sei se você já assistiu. Sei, assisti todinha a série, muito legal. Sim, aí eu queria saber se a antropologia, em algum momento, ela criticou sobre a relação da comunidade das nações, do relacionamento que os britânicos tiveram com os países africanos, por exemplo. Com certeza, tem diversos trabalhos antropológicos que estudam situações imperialistas na África, porque eu não sou antropólogo, eu entendo como é que funciona a coisa, mas eu não conheço tanto bem o campo, mas com certeza, tem vários estudos etnográficos sobre o que eles chamam dessa relação, né, o próprio, de certa maneira, o próprio texto o exemplo que o Goethe dá aqui, dos franceses com os beduínos, é isso, é o imperialismo na África, só que dos franceses. No teu caso, com certeza deve ter dos ingleses, deve ter estudos de como é que as relações entre os ingleses e os nativos ali na África se davam. Eu posso tentar dar uma procurada para dar uns exemplos para ti. Né? É crítico, mas assim, é crítico não no sentido político ideológico, não é que os caras vão lá para falar mal dos ingleses, né? É porque geralmente o antropólogo é de esquerda e tal, mas não é isso. É crítico porque ele vai elucidar e mostrar a dinâmica entre o colonizador e o colonizado. E óbvio que essa é uma dinâmica violenta. É óbvio que essa é uma dinâmica impositiva, imperialista e tem violência. A cultura é cheia de violência. E quando você tem uma fricção interétnica de duas culturas, como é a situação do imperialismo, né, o que a Inglaterra fez com os colonizados, você vai expor essa violência quando você faz isso. Mas não é que você está chegando lá porque eu quero falar mal da Inglaterra, eu quero criticar e dizer que é injusto e errado, não sei o quê. Não, o antropólogo não pode fazer esse juízo de valor. Ele vai mostrar o que significa, naquela situação que ele está estudando, o que aquelas pessoas entendem sobre o que está acontecendo na sua realidade. E ao fazer isso, ele vai expor
compreensões violentas do mundo. Né? Você imagina o que é fazer uma antropologia de uma escravidão. Você vai ouvir o escravista dizendo que os pretos têm que ser escravos mesmo, porque eles são inferiores, e isso é uma lógica social na cabeça dele. Essa justificativa funciona na cabeça dele. Né? Ou um outro exemplo, você vai estudar os nazistas americanos lá que estão agora defendendo o Trump, alguns deles que são nazistas, né? Você vai conversar com eles, fazer uma etnografia deles ali, você vai mostrar como que eles enxergam o mundo nas palavras deles. E ao fazer isso, você vai estar mostrando para todo mundo a visão de mundo que eles têm. E é óbvio que é uma visão de mundo que, em choque com a nossa, enquanto liberal, pelo menos eu sou, mas imagino que vocês também, em certa medida, vai se horrorizar com aquilo. Vai olhar, nossa, esses caras pensam desse jeito, que o judeu é um rato, que é um ladrão, que é um ser inferior, aquelas coisas que os nazistas escreviam na Segunda Guerra, aqueles vídeos mostrando, dizendo, né, argumentando que o judeu ele precisava ser destruído porque ele estava acabando com a Alemanha. Aí tem aquela coisa genética de que quando você tinha filho com um judeu, você enfraquecia o sangue puro alemão e tal. Você vai ver essas coisas, aí você vai estar mostrando isso para o mundo. Se você for estudar o que os ingleses fizeram com as suas colônias africanas, nessa perspectiva, você tem que pensar direito como é que ia ser essa pesquisa, qual o contexto, tudo, até porque você não tem mais acesso a isso, porque o colonialismo acabou, né? A Inglaterra não está mais lá. E, de novo, a antropologia, ela estuda com um intérprete, então você tem que ver o intérprete agindo naquele momento, você tem que ver o que as pessoas estão dizendo naquele momento. O que você pode fazer numa situação dessa é estudar textos históricos, coisas que os funcionários públicos da coroa inglesa que estavam na África escreveram sobre os nativos, ou que os próprios nativos escreveram sobre o colonizador. Tem um trabalho fenomenal de história sobre um escravo brasileiro, estou tentando lembrar o nome dele agora, que estava sendo muito falado esses dias, porque foi aniversário desse trabalho, que é um trabalho de história, mas de certa forma é uma antropologia também. É um escravo brasileiro que a mãe dele era escrava, ela se libertou, ele nasceu e foi escravizado de novo. E aí ele teve que, aos 12 anos, 13 anos de idade, ele aprendeu direito, sozinho, e argumentou juridicamente que ele era livre, porque a mãe dele tinha sido liberta quando ele nasceu. Então ele não podia ser escravizado. Aí lá pelos 18 ele conseguiu se libertar. E depois ele passou o resto da vida usando esse conhecimento jurídico para libertar outros escravos. Então, ele escreveu muito, esse cara, sobre a escravidão, sobre a lógica do escravista, o que era a condição de negro, o que era ser negro naquela sociedade. Se você for analisar o que ele escreveu sobre essa perspectiva, você vai, de certa forma, traduzir, né, o que ele falou e mostrar a situação ali, como é que as pessoas entendiam aquela situação. Então, nesse sentido, você vai estar criticando, porque você vai mostrar a lógica da coisa toda, que é horrorosa. Uhum. Obrigado, Samuel. Não sei se eu expliquei bem, porque, de novo, eu não sou antropólogo. Isso aqui é difícil para mim, porque minha cabeça não funciona assim muito, não, tá, gente? Eu estou fazendo um esforço de pular. Minha cabeça funciona mais como Popper, lá, como a coisa mais matemática mesmo. Mas tem que saber pensar dessa forma também, para ser cientista social. Quando vocês forem, se vocês seguirem carreira acadêmica, eu falo isso para vocês, né? Vocês vão se especializar num jeito de pensar ou no outro, mais do que nos outros, tá? Quando vocês forem fazer as suas pesquisas e tal. É difícil você ver um cara que faz antropologia assim, fazer teoria da escolha racional, você não vê. Mas é importante entender, porque muitas vezes esses elementos todos são importantes. Por exemplo, a tese de doutorado do meu orientador é sobre o Ministério Público no Brasil. E aí, ele vai explicar sobre como no Brasil a nossa estrutura institucional de defesa de direitos coletivos foi criada na década de 80 como uma ação política do Ministério Público no poder, no legislativo, em vários espaços de poder aí. E é uma lógica essencialmente de ciência política, porque ele vai explicar por que aquela lei foi aprovada daquela maneira e não de outra. Ele vai mostrar as diferentes propostas institucionais que existiam naquele período e por que a do Ministério Público foi a escolhida. Só que no meio desse trabalho dele, ele vai explicar uma coisa que chama teoria da hipossuficiência da sociedade civil, que é a ideologia do Ministério Público naquele período, para justificar por que o Ministério Público tinha que ser o ator que ia defender o direito das pessoas, direitos coletivos das pessoas. Tá? Em outros lugares,
trabalhava-se com a ideia de ombudsman na Suécia, no Canadá, aonde quem vai fazer a defesa dos interesses coletivos é uma figura que vai fazer advocacy, ou seja, ele vai dar voz para aquelas pessoas que não têm voz, né, para os oprimidos, para as populações marginalizadas, que, né, negros, transexuais, pobres, pessoas que sofrem preconceito de raça. É uma ação política essa, tá? Em essência. E essa é a lógica. O Ministério Público, como é que o Ministério Público defendia que tinha que ser ele? Ele dizia, porque essas pessoas são hipossuficientes, elas não têm capacidade para defender a si mesmas, elas não têm voz e precisa vir alguém aqui defender elas por elas. É a lógica do regime militar, é o papai Estado que chega, você não sabe, você é burrinho, analfabeto, tem lombriga na barriga, você não sabe defender seus direitos, deixa que eu vou defender seus direitos por você. É a lógica que o regime militar falava para o brasileiro. O brasileiro não sabe, não pode ter democracia no Brasil, porque o brasileiro não sabe o que é democracia, é analfabeto. Nunca, ele precisa aprender primeiro, depois é que ele vai poder fazer democracia. Imagina que o brasileiro... A democracia é uma coisa para ingleses, americanos, esse povo culto, esse povo rico, maravilhoso. Não para o brasileiro perrapado e tal. Essa é a lógica, entendeu? E aí, no trabalho dele, que é um trabalho de ciência política, ele trabalhou um pouco essa discussão da hipossuficiência da sociedade civil e como essa ideologia aparece e ganha força no Ministério Público e ganha força no período que está no final da ditadura, justamente porque é uma lógica que dialoga com a lógica do regime militar, mas que ainda tem o discurso que legitima a força deles naquele momento histórico. Por isso que o Ministério Público conseguiu, naquela posição que ele estava naquele momento histórico, emplacar a sua escolha de ser ele o ator que vai representar os despossuídos no Brasil naquele momento. A coisa mudou de lá para cá, tá, gente? Não é mais assim. Mas parte do trabalho dele foi antropológica. Por quê? Porque ao discutir o conceito de hipossuficiência da sociedade civil, tal qual os promotores de justiça pensavam e justificavam o seu poder jurídico, né, com essa ideia, ele está fazendo um trabalho de antropólogo. Todo o resto do trabalho é ciência política, tá? Mas esse pedacinho do trabalho dele é antropologia. É um trabalho muito genial nesse sentido, porque é difícil você misturar diferentes coisas no mesmo trabalho de pesquisa, mas é possível. Se vocês tiverem perguntas, me interrompam, tá? Vamos tentar partir para os finalmente aqui, que já é mais de 4 horas. Deixa eu ver outra passagem boa aqui. Professor, fala. Mais uma relação que eu lhe perguntei é um contexto histórico, mas essa relação da Comunidade das Nações da Inglaterra, ela meio que acabou no século XX ou ela ainda continua? Porque eu não estudei a fundo sobre isso, também não cheguei na parte da série se retrata isso. Você está falando da Liga das Nações? Não, eu estou falando da Commonwealth. Commonwealth, que é o que os ingleses criaram para justificar a grande comunidade, diferentes nações que estavam juntas sob o mesmo rei, né? Que a Inglaterra que mandava, mas envolve País de Gales, Escócia, República, e na época deles, Canadá, Irlanda e várias outras colônias. Sim. Qual foi a tua pergunta mesmo, então? Se ela acabou assim no século XX ou ela ainda persiste até hoje? Enquanto juridicamente falando, persiste. Né, do ponto de vista formal, você tem ainda diferentes nacionalidades sob o mesmo império, né, que é o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Inclusive, Canadá e Austrália ainda estão formalmente dentro da Commonwealth, mas na prática, politicamente, a rainha não manda em nada no Canadá. Aliás, ela mal manda na Inglaterra, alvará no Canadá e na Austrália. Então, juridicamente, ainda existe essa ficção. E eu acho que, de certa forma, essa ficção ainda informa o pensamento, né, dos próprios ingleses sobre a visão que alguns deles têm sobre essa comunidade, como pertencentes a essa mesma comunidade, que junta essas pessoas, os canadenses, os australianos, e os ingleses, os galeses, todos no mesmo grupo, né, como um nós, e tudo aquilo que está fora seriam outros. Então, no sentido antropológico, ainda opera essa categoria na cabeça das pessoas, de certa maneira, eu imagino. Né? Do ponto de vista político,
Isso não sei se tem alguma prática, alguma praticidade, pensando como cientista político mais aqui, menos como antropólogo, tá? Não sei se funciona muito ainda, porque, a não ser em relação à Escócia e à Irlanda do Norte o País de Gales, que de fato são regiões que são dominadas pela coroa inglesa, essencialmente, na verdade, pelo parlamento inglês. Né? Se você pode talvez ver um pouco essa dinâmica nas lutas por libertação da Irlanda do Norte, Irlanda do Sul versus Irlanda do Norte, que ali aparece um pouco essa briga. Ou quando a Escócia tem um movimento separatista na Escócia, que quer separar da Inglaterra, quer ser um país só. Ainda mais depois que eles descobriram o petróleo ali perto na década de 90. Tem um movimento separatista muito forte. O Partido Escocês, Nacional Escocês, é o partido mais forte na Escócia hoje em dia. Não é o Partido Trabalhista e nem o Partido Liberal, Partido Conservador, desculpa. Partido Conservador e nem o Partido Liberal inglês. Quem manda ali, quem é eleito na Escócia, é o Partido Nacional Escocês sempre. Então, você tem um pouco essa dinâmica de Commonwealth, né, e existe essa fricção entre diferentes nações, porque a própria ideia de império é uma ideia, uma construção política onde você agrega várias pessoas diferentes sobre o mesmo domínio político. O que era o Império Persa, que invadiu a Grécia naquele período? O Império Persa, tem vários trabalhos que trabalham isso, ele é uma série de culturas diferentes sob o domínio de um poder central, que era o imperador persa, ali, os persas centralizados. Outra construção política que a gente tem, onde diversas culturas e histórias políticas e povos diferentes se juntam numa mesma organização política, é o federalismo, comparando um com o outro. Porque o federalismo é isso, são diferentes sociedades, grupos sociais, estados, que se juntam numa determinada situação e criam um país novo, mas que se mantém ainda com a sua identidade, com as suas diferenças e tal. No Brasil, a gente tem muita diferença entre o Pará e São Paulo e tal. E o império é outra forma de fazer isso, que é uma forma de subjugar, muito mais do que o federalismo. Então, dentro dessa lógica, ainda opera como um Commonwealth, se a gente pensar, por exemplo, o povo escocês como um povo que está... uma nação, se a gente pensar o escocês como uma nação, como um povo, né, que é uma coisa complicada também de fazer, mas não vou entrar nesse mérito, como um povo que está subjugado no sistema imperialista ainda, dentro dessa Commonwealth. Então dá para pensar assim. Mas, enfim, só pensando um pouco no que você perguntou aqui. Tá bom, obrigado. Isso aqui é essencial, tá, no texto. Essa parte é sensacional. Leiam com calma aqui na parte 8. A análise cultural, de fato, essa é a situação das coisas. Não sei até quando seria proveitoso meditar sobre o encontro. Tarará, tarará. Vamos começar daqui. A análise cultural é intrinsecamente incompleta. E o que é pior, quanto mais profunda, menos completa. É uma ciência estranha, cujas afirmativas mais marcantes são as que têm a base mais trêmula, na qual chegar a qualquer lugar com um assunto enfocado, não é isso. Tem uma parte que ele fala aqui que a cultura ela não é coerente. Uma cultura ela não existe de maneira uniforme, justamente por aquilo que eu expliquei para vocês no começo, que cada indivíduo interpreta a cultura de um jeito. Ele está se interpretando, mas ele se interpreta de um jeito. Cadê? Eu não vou achar aqui agora. Depois quando vocês leem, atentem para isso. Que é interessante, justamente porque existe conflito na cultura, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar. Não separei com antecedência, estou seguindo os grifos que já tinham aqui, aí eu não separei esses grifos novos que eu fiz quando eu li de novo. E aí não deu para pegar. Mas é isso, gente. Não sei se vocês entenderam assim melhor a lógica do texto quando eu expliquei para vocês. E como é importante e como é diferente, né, essa forma de pensar a cultura. Perguntas? No caso, o Malinowski ele muda a antropologia no campo mais prático, que ele
meio que cria as bases da etnografia. Ele é um exemplo disso. Se faz num campo mais teórico, assim. Isso, exatamente, num campo mais epistemológico. Ele vai explicar o que é diferente na antropologia mesmo, e criticar certas coisas no período dele, como funcionalismo. Ele fala do Malinowski nesse primeiro capítulo aí, que tentavam explicar uma cultura a partir de uma função social, que era uma coisa pré-estabelecida e teórica na cabeça do antropólogo. O Goethe vai falar, a gente não faz isso. Né? A gente não estabelece as coisas a priori na antropologia, a gente tem que entender como é que as pessoas dão sentido ao mundo elas próprias, para poder chegar na cultura. É muito mais parecido com o trabalho do linguista, o trabalho do antropólogo, né, do que com o trabalho de um sociólogo, por exemplo, que vai achar regularidade na realidade social. Enfim. Tá? Depois eu vou botar um videozinho sobre linguagem para vocês, bacana. Tem outro vídeo bacana que eu botei para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, rapidinho, sobre a revista científica. O que é a revista científica? Coisas práticas, assim, mas é interessante a gente lembrar. O ritual da ciência é muito interessante. A gente, como cientista, a gente produz o conhecimento, esse conhecimento é público e ele vai ser debatido pelos pares, pelas pessoas que estão naquela área, que atuam e pesquisam naquela área, e elas vão questionar o nosso trabalho e tal. Né? E, por exemplo, quando você vai mandar um artigo para uma revista científica, ele vai ser lido por pessoas que vão revisar o seu artigo e verificar se ele está bom ou se ele não está, e fazer críticas e tal. E às vezes o artigo retorna para você reescrever, às vezes está tão ruim que eles falam, não, isso aqui não vai passar de jeito nenhum. Mas é sempre esse trabalho de produzir o conhecimento, mostrar o conhecimento para os seus pares e para ouvir tudo que está errado com ele, ou que você pode melhorar. Enfim, as revistas científicas são muito isso. Aí eu botei um videozinho para vocês sobre a primeira revista científica na história da nossa cultura moderna, que é uma revista científica da Inglaterra do século XVII, na chamada Royal British Society, que foi uma sociedade de cientistas patrocinada pelo rei na Inglaterra. Né? Nesse período, os reis têm um grande papel de fomento das ciências e tal, e o rei da Inglaterra tinha isso, Charles II, que foi decapitado na Revolução Inglesa, inclusive, quando Cromwell tomou o poder lá, que teve uma briga entre o rei e o parlamento. Eu contei essa história para vocês, acho que rapidinho, né, que mandaram prender 2 deputados federais lá, aí o rei mandou prender, porque eles estavam brigando contra as ordens do rei, aí os parlamentares fecharam a porta e disseram, não, aqui quem manda são os deputados, é o parlamento. Aí começou uma guerra civil e quem perdeu foi o rei, ele foi decapitado, e foi o período que o Oliver Cromwell assumiu o poder na Inglaterra, que era um ditador, basicamente, ou um primeiro-ministro eleito naquele período. Depois disso, a monarquia voltou. Os próprios deputados, depois que o Cromwell morreu, reinstauraram a monarquia, mas dessa volta submissa ao poder da chamada Casa dos Comuns. Né? A história do parlamentarismo no mundo, e particularmente na Inglaterra, é uma história dos lords se impondo e conquistando espaços de poder, né, nos seus espaços representativos. E essa é a parte da Inglaterra. Enfim, não sei nem porque eu fiz esse tergiversamento agora. Mas, por causa da revista científica. E o Charles é o cara que patrocinava a revista científica. Eu botei o vídeo lá falando dessa revista. Eu acho muito legal. Os vídeos do canal Objectivity são legais porque é o lugar onde estão guardados vários artefatos da ciência. Né? Por exemplo, o livro do Newton, que ele escreveu, Principia Mathematica, para explicar o funcionamento da física no mundo, que foi um cara fantástico e tal. Tá lá o livro original dele, que ele escreveu à mão. Tem lá o telescópio do Newton. Tem várias coisas legais que eles vão mostrando, eu acho bem, bem bacana. Só assim, coisinhas divertidas para vocês verem que tem a ver com a nossa matéria. Eu vou botar o vídeo da negócio da linguagem também, 10 minutinhos, falando um pouquinho de linguagem, de linguística para vocês, que ajuda a entender esses autores tipo Goethe. Por que a linguagem é sempre um grande referencial para esses caras? O que tem na linguagem enquanto instituição cultural e política que espelha muita coisa do que se faz na antropologia e em outras áreas das ciências sociais também. Então, vou deixar para vocês lá. E aí, para a próxima aula, ainda vou escolher, eu acho que amanhã, tá? Ainda vou botar o trabalho de hoje também. Mais tarde, eu vou colocar o trabalho dessa semana. Tem uma semana meio corrida aí, muita coisa aconteceu. E olha a barba, como é que tá do professor. Tive tempo nem de ir no barbeiro. E ainda não consegui botar a leitura da semana que vem, nem o trabalho da semana que vem, mas eu vou botar de hoje para amanhã. E corrigir os que estão atrasados aí.
de vocês também, tá? Tá bom, professor. Mais perguntas, qualquer coisa, podem interromper e falar. Senão, a gente já